Você tem tido algum problema de logística em termos de coleta, transporte, uma vez que é uma distância um pouco maior, né? E chegar em São Paulo, aqui no nosso laboratório? Não temos nenhum tipo de problema. As células-tronco mesenquimais, do tecido do cordão umbilical e também da polpa do dente, nós temos 24 horas para processar esse material. Então, para Campinas é praticamente desprezível, mesmo num dia de muito trânsito, tanto em Campinas quanto em São Paulo. E a do sangue do cordão umbilical nós temos 48 horas, né? A coleta é realizada em Campinas, imediatamente o pessoal do transporte já pega o material e traz para o laboratório aqui em São Paulo. Então, em termos de logística, eu acho que, eu falo por Campinas, né, que acho que não raramente um hospital aqui em São Paulo, um pouco mais distante, a gente chega mais rápido aqui no laboratório do que de um hospital aqui em São Paulo. Dependendo do bairro aqui, é capaz de chegar antes. Mas eu acho que até para o Brasil todo, né, acho que fica esse recado, essa pergunta muito pertinente do Dr. Nelson, que dá para coletar em qualquer lugar do Brasil, esse material vai chegar em São Paulo em tempo hábil para fazer o processamento. Não tem nenhum problema de logística. De Campinas para cá, como eu falei, em 23 anos realizando coleta, nunca tive nenhum problema, feriado, lockdown, época de pandemia, né? É verdade. A gente tinha problemas aí, mas, sinceramente, nunca teve um problema. Mesmo porque com o fato de extrapolar o tempo de chegada ao laboratório, nunca tivemos. Esse material, desculpa te interromper, mas esse material tem prioridade no transporte, né? Por isso que é garantido, além de ser rápido, mesmo assim tem a prioridade no transporte. Sim, eu me lembro um fato curioso, né? Nós temos prioridade até em manifestações, né? Felizmente, saúde está sempre em primeiro lugar. Eu não me lembro se foi uma manifestação de caminhoneiros, alguma coisa, que eu pensei em mandar o material até através de motoboy, né, que não é o correto, mas, felizmente, a empresa trouxe de carro e me garantiram que não teria problema, porque eles tinham autorizações para passar até em bloqueios aí de manifestações. Então, não tem nenhum problema. Em termos de logística, é totalmente seguro. Ok. Você quer falar de mais alguma coisa? Tem alguma coisa? Perguntar uma coisa, Luiz, quer ver? Uma coisa que a gente tem ouvido muito, né, nossos clientes, elas buscam muito, uma das opções, fazer o clampeamento tardio. Sim. E, obviamente, a gente tem com o clampeamento tardio uma relação inversa, porque quanto mais tempo você deixa não clampeado, ou seja, fazendo o sangue direto entre o bebê e a placenta aberto, menos volume você coleta. Sim, né? Perfeito. E, quanto mais tempo você demora para fazer a coleta, exato. menos sangue você vai ter. Então, a gente tem preconizado, no nosso ponto de vista, de que, claro que a opção da gestante e a opção da obstetra são uma orientação básica, né, que nós temos. Então, a gente tem adotado muito um clampeamento tardio, claro, orientamos esse clampeamento tardio, mas com um tempo limite de 1 minuto, para poder viabilizar tanto o clampeamento tardio quanto a coleta com um número de células viáveis, adequadas. Como é que você tem feito lá? Como é que você tem enfrentado, uma vez que você fica na linha de frente, né? Sim. Na linha de coleta? Essa pergunta, acho que é a mais comum, né, uma das mais importantes aí, porque isso aí se popularizou muito aí nos últimos anos. Muitas mães, né, querem o clampeamento tardio. O clampeamento, só para deixar claro, o clampeamento é considerado tardio quando o obstetra corta o cordão, né, com mais de 30 segundos. Já é considerado um clampeamento tardio. Então, antigamente, a criança nascia, já cortava o cordão umbilical. E depois observaram que há um fluxo maior da placenta para o bebê. E é importante isso, para algumas situações, diminui o risco de transfusões, de anemias, entre outras patologias. Então, os obstetras passaram a adotar o clampeamento tardio. E aí surgiu essa dúvida que o Dr. Nelson
coloca com muita propriedade, inclusive numa palestra sua que eu assisti, como a gente poderia viabilizar a coleta sem comprometer o clampeamento tardio, que é uma recomendação principalmente para crianças prematuras, do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. A recomendação, isso é comprovado que para esses bebês prematuros é importante o clampeamento tardio, ou seja, deixar o sangue fluir, né, da placenta para o bebê. Mas isso também aumenta o risco, por exemplo, de icterícia neonatal. Aliás, para bebês que nascem a termo, né, no tempo correto, isso ainda é questionável, essa questão de deixar de fazer o clampeamento tardio. Mas, como eu falei, muitas mães, né, e estão certas de estudarem, de conversarem com os obstetras e pedem o clampeamento tardio. Então, a gente explica que há um tempo ideal que é em torno de 1 minuto. Os pediatras concordam em Campinas, assim que nasce, todo mundo já fala em voz alta para todo mundo o horário do nascimento e a gente espera. Aí o obstetra já pergunta, deu 1 minuto? Então, 1 minuto, as estatísticas mostram que quanto maior o volume de sangue, normalmente maior o número de células. E quanto maior o número de células, maior o sucesso de um eventual transplante. Então, o número de células, para a gente que trabalha com isso, é muito importante. Então, isso eventualmente pode trazer algum conflito entre pediatra e nós do banco de sangue, de cordão. Mas, felizmente, tem um estudo canadense que demonstrou que, após 1 minuto, né, até 1 minuto, quase todo o sangue já passou para o bebê. E pouco sangue está ali, viria para o bebê, porque o cordão umbilical ele fica pulsando, mesmo depois que nasce. Então, o sangue vem vindo para o bebê. Logo, ele para de pulsar e não adianta, o sangue ainda vai estar lá, só que ele não vai para o bebê. Né? Ele até pode ir um pouco, mas a gente tem, sim, hoje um tempo ideal, que é 1 minuto, que a gente consegue uma coleta com bom número de células e sem comprometer o fluxo de sangue para o bebê. Então, acho que dá para fazer as duas coisas. Essa dúvida eu recebo, olha, não vou dizer diariamente, mas semanalmente, umas 3 gestantes me perguntam por WhatsApp, telefone ou na consulta, ou até nos cursos de gestantes, muita gente levanta a mão, e o clampeamento tardio pode ser feito? Eu queria desmistificar isso, que não interfere, eu nunca tive nenhum problema, né? Eventualmente em cordões muito finos, crianças prematuras, é importante deixar aí um pouco para o bebê, mas eu acho que é importante esse entrosamento do coletador com o obstetra, para a gente conversar um pouco antes, né? Um bebê prematuro, olha, eu quero esperar um pouco mais, tudo bem, mas vamos esperar até 1 minuto. Então, isso tem sido bem contornado e não contraindica, não atrapalha de forma nenhuma a coleta de células-tronco.